Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli, jornalista aqui do Recife, e aqui nesse novo vídeo do canal, o ranking de títulos nacionais do futebol brasileiro. Até hoje, 100 títulos. Antes, só quero lembrar que você pode me seguir no meu blog, cassiozirpoli.com.br, nas redes sociais, sobretudo no Twitter, que é Cassito_Z, beleza? Sobre esse ranking, ele chegou ao 100º título a partir da conquista do Flamengo na Supercopa de 2020. Com muita facilidade, o Flamengo fez 3-0 no Atlético Paranaense, no Mané Garrincha, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e conquistou pela primeira vez o título da Supercopa. Supercopa que voltou depois de 29 anos. Tem um vídeo desse aqui no canal tratando desse assunto. Lá no final você pode pegar o link, se você chegar até o final. E juntando com essa conquista do Flamengo, são agora 100 competições nacionais de elite. Por que é que eu estou dizendo isso? Para tirar a Série B, a Série C e a Série D. Eu estou considerando aquelas conquistas da primeira divisão oficiais da CBF que os times da primeira divisão tinham acesso. Ou seja, a Copa do Brasil. Eventualmente o time da Série B, C, D ou até sem divisão pode ser campeão, mas é um título nacional de elite. Até hoje, fazendo um resumo aqui rápido, essa breve explicação, são 49 títulos da Série A, 31 da Copa do Brasil, 10 da Taça Brasil, 4 do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, lembrando, eles foram unificados em 2010 à Série A. Eles valem a mesma coisa, são títulos de campeão brasileiro. Porém, estou só ordenando aqui por essa divisão. E ainda tem mais 3 títulos da Copa dos Campeões, que ocorreram entre 2000, 2001 e 2002, e mais 3 da Supercopa do Brasil, porque o Flamengo ganhou agora em 20, mas ela já tinha sido realizada em 1990 e 1991, ou seja, totalizando 100 títulos. Eu faço isso no meu blog há muitos anos, acho que desde 2008, 2009, muito tempo mesmo, mais de uma década, e o critério sempre foi o mesmo. Eram as competições nacionais que davam vaga na Libertadores, e são justamente Série A, Copa do Brasil, Robertão, que era o apelido do Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil e a Copa dos Campeões, que foi a mais curtinha. Quando a CBF recriou a Supercopa, eu fiquei na dúvida de como eu colocaria isso nesse ranking. No final das contas, eu acabei considerando. Por quê? Porque ela volta como torneio oficial e volta para ser algo regular, abrindo o calendário, reunindo o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, e valendo muito. A primeira edição foram 7 milhões distribuídos, 5 milhões de reais para o Flamengo, que foi o campeão, e 2 milhões para o Atlético Paranaense. Então, mesmo sendo o único título sem vaga a Libertadores, por essa relevância eu adicionei. Claro, você pode pensar diferente, existem várias outras listas diferentes, mas esse é o meu critério aqui nesse vídeo. E a partir disso eu faço há bastante tempo, não é um critério que eu inventei agora, né? Eu fiz essa adaptação por essa volta. Até hoje são 22 campeões. Vou começar, antes, eu sei que você quer saber o número de clubes, mas agora primeiro o número de estados. Considerando todas as conquistas nacionais e sem dando peso, é outra observação importante. Vou até ler um texto, uma frase que eu boto no blog falando sobre isso. Naturalmente, cada torneio segue com um peso distinto no cenário nacional, em história, dificuldade, número de jogos, etc. Porém, em vez de definir um valor específico para cada um, o que seria subjetivo, Brasileirão à parte, eu optei por diferenciar os clubes com o mesmo número de títulos de acordo com o último troféu, dando vantagem para o mais antigo. Então, a gente sabe que o time tem 5 campeonatos brasileiros, o outro tem só um, tem mais Copas do Brasil e deu empate, o outro time, de certa forma, em termos de relevância nacional, está na frente. Mas isso aqui é só contando títulos nacionais para ver quem tem mais, independentemente do peso. Sendo assim, no ranking de estados, com um título tem Santa Catarina e o Pará. Eu vou detalhar essas conquistas mais à frente nos clubes. Com 2 títulos, Bahia e Pernambuco. Com 3, o Paraná. Com 12, Minas Gerais. Com 13, o Rio Grande do Sul, era 12, mas ele ganhou um da Supercopa de 90, que entrou na lista. 23 com o Rio de Janeiro e São Paulo, 43. São Paulo tinha 42, também ganhou mais um, que é o 91, com o Corinthians. São Paulo líder 43, ou seja, se são 100 títulos, significa que, obviamente, o futebol paulista tem 43% de todas as conquistas nacionais até hoje. De 1959 até a data da Supercopa, 16 de fevereiro de 2020. Porque não é um ranking até 2020, porque teremos mais 2 títulos nacionais nesse ano. Vamos agora para os campeões. São 22 clubes até hoje. Eu vou de baixo para cima. Com uma conquista, a ordem, e agora é a ordem por o critério que eu expliquei na frente, tá, o Guarani, que tem uma Série A em 78, o Coritiba, uma Série A em 85, o Criciúma com a Copa do Brasil em 91, foi a primeira grande zebra. O Criciúma estava na segunda divisão, inclusive, ou seja, aquela regra que eu falei há pouco, era um título nacional de elite de um clube que foi o primeiro da segunda divisão a ser campeão. 99,
Foi a vez do Juventude, ganhou a Copa do Brasil, mas já era de primeira divisão. Segue com o Paysandu em 2002, Copa dos Campeões. Copa dos Campeões valia vaga na Libertadores. Esse torneio que o Paysandu ganhou, a final foi contra o Cruzeiro, era um torneio regionalizado em termos de sede, mas teve 16 clubes. A final foi contra o Cruzeiro, perdeu em casa no Mangueirão, porque o futebol paraense foi uma das sedes, e a volta foi no Castelão, em Fortaleza, não a Arena Castelão agora, formato da Copa do Mundo, um pouco antes. E num jogaço, 4-3, com 3 gols de Van Dijk, o Paysandu de Givanildo Oliveira acabou ganhando nos pênaltis, 3-0 nos pênaltis. Foi a partir desse título que o Paysandu foi jogar a Libertadores do ano seguinte, ele ganhou do Boca Juniors na Bombonera. Seguindo, Santo André, Copa do Brasil 2004, era da segunda divisão e ganhou o título no Maracanã, com 70 mil pessoas em cima do Flamengo. E o Paulista de Jundiaí, que ganhou a Copa do Brasil do ano seguinte, 2005, também diante de um clube carioca, o Fluminense, também no Rio de Janeiro. Mas não foi no Maracanã, foi em São Januário. Então esses são os clubes com duas conquistas, com uma conquista. Com duas conquistas, o primeiro deles é o Bahia, que tem a primeira divisão de 88, a Série A de 88 e a Taça Brasil de 59. O Bahia é bicampeão brasileiro. Mas uma questão que eu sempre falo, você não mudou o nome da Taça Brasil, ela continua sendo Taça Brasil com o mesmo peso do Campeonato Brasileiro, como a gente conhece, que é de 71 para cá. São 2 títulos brasileiros, um do Campeonato Brasileiro com esse nome e outro da Taça Brasil. Você pode discordar, deixar nos comentários, mas eu estou sendo bem sincero no critério que eu sempre adotei dessa forma, e sempre deixando claro o tamanho do peso. Ou seja, o Bahia tem 2 conquistas desde 88, porque já que vale o título mais antigo, né? Segue com o Botafogo, que tem a Taça Brasil de 68 e o Brasileiro de 95, ou seja, 7 anos depois ele também chegou a 2 títulos. O terceiro a conseguir 2 títulos foi o Sport, com o Campeonato Brasileiro de 87 e a Copa do Brasil de 2008. E aí ficou durante um tempão, foram mais 6 anos, até que o Atlético Mineiro, que tinha um campeonato da primeira divisão em 71, ou seja, muitos e muitos anos de espera por um título nacional, já venceu até Libertadores, um ano antes, em 2013, mas em 2014 ganhou a Copa do Brasil, numa final contra o Cruzeiro. A primeira final mineira da história, e quem ganhou foi o Galo. Aí o Atlético chegou a 2 títulos. E, mais recentemente, o Atlético Paranaense, que tinha o Campeonato Brasileiro de 2001 e ganhou a Copa do Brasil de 2019. Ou seja, o Atlético já podia ter pulado para 3, né? O Atlético já foi vice da Copa do Brasil em 2013, vice-brasileiro dos pontos corridos em 2004 e agora teve a Supercopa 2020, mas assim, disputou o título, mas em campo a chance foi muito pequena de buscar essa taça. Então, fechando com 2 títulos. Ninguém tem 3. Vai agora para 4, o Internacional, que está num jejum muito longo. O Inter ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, todas nos anos 70, 75, 76, uma máquina, e em 79, quando foi invicto. De 71 para cá, é o único título invicto da história. E depois disso, ele ganhou a Copa do Brasil em 92, numa final com o Fluminense, acho que um gol de pênalti no Beira-Rio. De lá para cá, o Inter já foi algumas vezes vice-campeão nos pontos corridos, e também já foi vice-campeão 2 vezes na Copa do Brasil. Perdeu em 2009 para o Corinthians e em 2019 para o Atlético Paranaense. Então, assim, as duas em casa, inclusive. Então, o Internacional está aí, beirando 30 anos que não conquista um título nacional. O curioso é que nesse jejum todo, ele já ganhou até o Mundial de Clubes em 2006, ganhou a Libertadores 2 vezes, Sul-Americana, Recopa, mas no âmbito nacional e internacional já está bem para trás. Quem deu uma revitalizada nos últimos anos, pelo menos considerando com esse tempo do Internacional, foi o Fluminense. O Fluminense tem 5, são 2 clubes com 5 títulos nacionais, os 2 do Rio. Mas vamos seguir primeiro pela ordem do critério adotado. Primeiro é o Vasco, a chegar a 5 títulos nacionais. O Vasco ganhou a primeira divisão 4 vezes, em 74, 89, 97 e 2000, que foi a Copa João Avelange, mas que no mesmo ano foi oficializado como Campeonato Brasileiro pela CBF. E ganhou a Copa, o Expresso da Colina, não sei se o apelido era exatamente esse, a Copa do Brasil de 2011. Aí o Vasco chegou a 5 títulos nacionais, já mostrou 9 anos, mas querendo ou não, tá lá nesse patamar. E veio o Fluminense com os mesmos 5, mas já é mais distribuído. A partir de agora, inclusive, as conquistas vão ficar bem distribuídas, vai ter que ser falado de uma forma mais... O Fluminense tem o Brasileirão de 84, o de 2010 e o de 2012, esses últimos 2, já com o Fred, né, e nos pontos corridos. Tem o Robertão de 70, que foi unificado ao título brasileiro, ou seja, o Fluminense na prática, e oficialmente ele tem 4 títulos brasileiros, sendo 3 de 71 para cá. E ainda tem uma Copa do Brasil em 2007, contra o Figueirense, onde ele foi campeão com o gol de Roger Machado, que depois veio o técnico do Bahia, em 2020, foi o autor do gol do título da Copa do Brasil, que foi o primeiro dessa retomada do Fluminense. O Fluminense foi campeão da Copa do Brasil em 2007,
Perdeu a Libertadores em 2008, foi vice, mas depois ganhou 2 títulos brasileiros. Mais um salto, com 6 títulos do São Paulo. Eu disse que a partir de agora ia ficar bem distribuído, exceção feita ao São Paulo, porque os 6 títulos do São Paulo são pela mesma competição. O São Paulo é ex-campeão brasileiro, e considerando o brasileiro mesmo, de 71 para cá, sem a unificação. Os títulos do São Paulo em 77, 86, 91 e depois o tricampeonato dos pontos corridos, 2006, 2007, 2008. Não era um futebol tão vistoso, mas era absurdamente eficiente para obter pontos e ganhou com o pé nas costas em 2 desses títulos. Ainda brigou com o terceiro, com o Grêmio, na verdade é o 6º, né? O terceiro dessa sequência, virou um turno atrás, mas foi buscar. E desde então, ou seja, 2008 para 2020, 12 anos que o São Paulo já não conquista um título nacional. O jejum do clube é um dos maiores de todos os tempos. Ele passou 15 entre 91 e 2006, mas esse agora já está se aproximando disso. Seguindo agora com 8 títulos. Até esse novo critério da Supercopa eram 7, mas o Grêmio tem uma Supercopa do Brasil, então bem antiga, a primeira de todas, mas entrou. O Grêmio tendo 8 títulos, só tem 2 brasileirões, 2 de 8, é bem curioso, porque ele tem 5 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Vamos lá, os títulos brasileiros do Grêmio, 81 e 96, o de 81 ganhou do São Paulo na final, e 96 foi uma final com a Portuguesa, onde na reta final precisava fazer 2-0, perdeu 2-0 na ida, precisava devolver um placar igual na volta para ter a vantagem da melhor campanha, e o gol saiu no finzinho com Ailton. Bicampeão, 1996. Copa do Brasil, 89, é a primeira da história, que ganhou em cima do Sport, na final com mais de 62 mil torcedores no Olímpico, um gol de Cuca, 2-1. Um empate com gols beneficiava o Sport, mas Cuca fez o gol da vitória. Depois, 94 em cima do Ceará, 97 em cima do Flamengo no Maracanã, mais de 90 mil pessoas, 2001 em cima do Corinthians no Morumbi e 16 em cima do Atlético Mineiro. E a Supercopa do Brasil de 90, que é muito curioso. De todos esses títulos que eu falei até agora e de todos que eu vou falar mais na frente, é o único que não existe troféu. Pelo menos até essa gravação, o Grêmio não recebeu o troféu da Supercopa do Brasil de 90, que foi a primeira da história. Como a Copa do Brasil começou em 89, obviamente a primeira Supercopa só poderia ser em 1990, e reuniu o Grêmio e o Vasco, que ganhou o Brasileirão. Por falta de calendário, os jogos acabaram valendo pela Libertadores, com o Grêmio vencendo o primeiro jogo em Porto Alegre e empatando em São Januário. Ou seja, dentro da fase de grupos da Libertadores, os jogos valeram tanto pela Supercopa quanto pela Libertadores. Mas o Grêmio se saiu melhor nesses confrontos, mas não recebeu o troféu. Valeria, inclusive, deixa aqui como sugestão para a CBF dar uma réplicazinha, um modelo menor da nova Supercopa para o Grêmio. Isso foi feito, inclusive, na unificação em 2010, a partir do relatório do jornalista Aldir Cunha, que a CBF oficializou os torneios da Taça Brasil e do Robertão como títulos equivalentes ao Brasileirão. Todos os clubes campeões naquele momento receberam o troféu do Brasileirão, que valeu até 2013, se eu não me engano. É um troféu que vigorou de 93 até 2013 e receberam um modelo menor. Poderia fazer a mesma coisa agora. Mas vamos seguir. Santos, com 9 títulos, até porque esse vídeo está em 13 minutos. 2 campeonatos brasileiros nesse formato, 2002 e 2004. Em 2002, fantástico, aquele do Pedalo Robinho. Em 2004, é um dos pontos corridos onde ele acabou ganhando o título no finzinho do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense liderou o campeonato quase inteiro e no final teve o X do Santos. Ganhou o Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 68, a Copa do Brasil de 2010, que já foi numa volta de Robinho, já foi com o Neymar, um timaço do Santos, o que valeu a vaga para a Libertadores que o Santos ganhou no ano seguinte, 2011. E tem a Taça Brasil 5, 61, 62, 63, 64, 65, todas com Pelé. Pô, Pelé Penta não é campeão brasileiro, não é Penta, ainda tem o Robertão de 68, Hexa. 9 títulos do Santos. E agora a turma dos 2 dígitos. Cruzeiro, 10. Minas Gerais tem 12 títulos, 10 só com Cruzeiro. Campeonato Brasileiro, 2003, 2013, 2014. Todos nos pontos corridos. O curioso é que o Cruzeiro já tem sido vice-campeão no Campeonato Brasileiro, mas sempre com final. Perdeu em 74 para o Vasco, em 75 para o Internacional e em 98 para o Corinthians. Mas quando tiraram a final, era só pontos corridos, quem fizer mais pontos leva. Aí o Cruzeiro começou a faturar, ganhou 3. Copa do Brasil 6 vezes, é o maior campeão da Copa do Brasil, inclusive o único a ter conseguido também de forma consecutiva. Vamos lá. 93 em cima do Grêmio, 96 em cima do Palmeiras, 2000 em cima do São Paulo no último minuto, 2003 em cima do Flamengo, 2017 em cima do Flamengo e 2018 em cima do Corinthians, quase que não sai, que já estava até falhando a memória. E ainda tem a Taça do Brasil de 66,
O Santos estava lutando para ser ex-campeão da Taça Brasil e o Cruzeiro de Tostão meteu 6 na final, em um dos jogos, e ganhou essa Taça Brasil. 10 títulos ao todo. Flamengo, 11. E aqui talvez parte dos flamenguistas, boa parte diria até, vai discordar dessa visão. Mas essa visão, eu até coloquei outra observação no blog. Antes de qualquer discussão sobre o Campeonato Brasileiro de 87, vale ressaltar que esta lista aponta os vencedores reconhecidos oficialmente pela entidade, no caso a CBF, independentemente da visão de outras mídias com critérios paralelos ao objeto oficial, ou seja, oficialmente só um campeão, o Sport. Não considero o Flamengo campeão de 87, nem como Copa União, porque a Copa União era o nome de um dos módulos, o módulo verde, que fazia parte do Campeonato Brasileiro. Então, essa leitura eu acho uma leitura equivocada, não considero. Nunca gravei um vídeo sobre 87, talvez faça mais à frente, mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sendo bem direto, o campeão é só um, Sport. E o Flamengo, então? O Flamengo tem os títulos brasileiros em 80, 82, 83, 92, 2009 e 2019. Também tem as Copas do Brasil em 1990, na final com Goiás, 2006 na final contra o Vasco, e em 2013 na final com o Atlético Paranaense. A Copa dos Campeões de 2001, eu achava muito legal esse torneio, foi uma final contra o São Paulo, o Flamengo foi campeão, o jogo de volta aconteceu no Rei Pelé. E o Flamengo Petkovic ganhou esse título. E agora a Supercopa de 2020, totalizando 11 títulos, o que já bota o Flamengo na briga para se aproximar do topo, até porque esse time atual, enquanto eu estava gravando esse vídeo, não dava muitos sinais de que pararia aqui, né? Esse time já ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, ganhou a Supercopa e, sei lá, possivelmente vai por mais, ou em 2020 mesmo, ou 2021, mas assim, esse momento do Flamengo de ajuste financeiro é uma potência. Então, com a torcida cada vez maior, já passando de 40 milhões, segundo a última pesquisa do Datafolha, deve brigar por mais. O Flamengo hoje está empatado com o Corinthians com 11, que pelo meu critério, na verdade, o Corinthians está na frente, porque o Corinthians chegou a 11 antes do Flamengo. O Corinthians tem 7 títulos brasileiros, é impressionante isso, porque é sem unificação. E todos de 90 para cá. O Corinthians não tinha nada, o Corinthians tem 11 títulos nacionais e não tinha nenhum até 1990. Ganhou o Brasileiro em 90, depois tem o BI 98, 99, um ano com o Luxemburgo, outro ano com o Oswaldo Oliveira, mas é um time massa, Marcelinho, Rincon, Ricardinho, pelo amor de Deus. Depois tem o de 2005, é bem controverso, aqueles jogos que voltaram, que se não tivesse voltado o Internacional teria sido campeão. E agora, mais recentemente, nessa década, 2011, 2015 e 2017. Também tem a Copa do Brasil, em 95, ganhou dentro do Olímpico, em cima do Grêmio. A Copa do Brasil de 2002 contra o Brasiliense e a de 2009 em cima do Inter. E a Supercopa do Brasil de 91 em cima do Flamengo. O que é curioso também, como eu já falei, já tem um vídeo sobre a Supercopa, foi, em termos de torcida, o máximo que pode acontecer. Foi uma Supercopa jogo único no Morumbi, envolvendo Corinthians, campeão brasileiro, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Porém, por uma visão completamente diferente do que era o futebol na época, os estaduais tinham mais força, o calendário, se já é ruim hoje, era péssimo na época, falta de tudo, falta de transmissão. Esse jogo deu 2.700 torcedores. Eu acho que se botasse Corinthians e Flamengo hoje, camisa de treino no Morumbi, talvez eu acho que daria mais do que isso aqui. Eu acho impressionante esse número ter sido tão baixo, esse número de torcedores. Mas foi o que aconteceu. E na liderança, já terminando com o vídeo, quebrando o recorde, o vídeo mais longo da história do canal, duvido que as pessoas cheguem até aqui, o Palmeiras, com 14 títulos. Vamos lá, que a lista é longa. O Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro em 72, 73, 93, 94, 2016 e 2018, ou seja, 6 títulos nesse formato. Tem o Robertão em 67 e 69 e a Taça Brasil em 60 e 67, ou seja, unificando, o Palmeiras é deca campeão brasileiro. Desses 14, 10 só pelo Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Só que o Palmeiras ainda tem a Copa do Brasil em 98, uma final contra o Cruzeiro, um gol no último minuto, acho que de Oséias, 2012 contra o Coritiba e 2015 ganhou nos pênaltis contra o Santos. E a Copa dos Campeões de 2000, que ganhou em cima do Sport numa final em jogo único. Foi a única final em jogo único da Copa dos Campeões. Todas as outras tiveram de volta. Foi 2-1 no Rei Pelé, em cima do Sport. Então é isso, o Palmeiras lidera. Antes de encerrar esse vídeo, vale uma curiosidade sobre a liderança de títulos nacionais. Com partido de 59, ou seja, quem tinha mais títulos nesse tempo todo, quem teve mais. O primeiro líder, obviamente, foi o Bahia. O Bahia ganhou a Taça Brasil de 59, o primeiro campeonato brasileiro oficial da história, que depois virou unificado, e liderou em 59 sozinho. Em 60, como o Palmeiras ganhou, ficou Bahia e Palmeiras. Em 61, Bahia, Palmeiras e Santos. Aí o Santos desgarra em 62 e vai até 1972. E foi ampliando a marca, foi de 2 até 6 títulos.
Depois de 73 até 92, virou Santos e Palmeiras, que o Palmeiras empatou e eles ficaram empatados durante esse tempo todo, 2 décadas. E desde 93 o Palmeiras é líder isolado. Assumiu a liderança isolada com 7 títulos e só fez ampliar, chegando a 14. Caso você tenha chegado até aqui ou não tenha chegado, ou está desculpado, é o maior vídeo da história do canal, tomara que eu nunca mais faça um vídeo tão grande, mas agradeço demais. O assunto era grande, eu gosto de falar um pouco de história, mas enfim, serve para isso também esse blog, beleza? Se você quiser deixar o like ou o dislike pelo fato de vir ter sido grande, aí é com qualquer um. O like agrada mais. Mas agradeço a todos, beleza? Valeu, galera.